Scream for me, Brasil! De novo. Scream for me, Brasil! O que significa Fox, isso? Grite pra mim, Brasil. O Bruce Dickinson do Iron Man, todo show que ele vai. Quem? O Bruce Dickinson, a lenda. O que é isso? Iron Maiden é uma religião. E Iron Man, o que é Iron Man? Iron Maiden é uma religião. É mais do que uma banda. E aí todo show que ele vai, ele fala Scream for me e o nome da cidade onde ele está. Ele nunca errou? Nunca. Você deveria render homenagens a Pikachu, que fez a dancinha. Isso que eu devia fazer. Você tinha que fazer. E a vez com essa porcaria de Iron Man. Você ligado, Pikachu? O Pikachu foi parceiro. O Pikachu foi parceiro. Mas olha, o Fox Sports Rádio está no ar. Vocês estão vendo aí a galera animadíssima. Muito assunto nesse programa hoje. E o Brasil inteiro ansioso para ouvir o comentário do seu Pascoal. Opa, não. Chupa, Pascoal. O São Paulo é líder. Nós vamos pro intervalo e a gente volta rapidinho. Quero ver a cara dele. Quero ver a cara dele. Não, São Paulo. Ai, Jesus amado. Estamos no ar. Ele vai me falar as coisas 10 segundos antes de entrar no ar. Não dá. Deixa eu me concentrar. Olha, eu vou te falar. Não sei o que é tua amizade. Estamos no ar aí, vamos começar o Fox Sports Rádio nessa segunda-feira com muito assunto, muito futebol, com o novo líder do Brasileirão. A torcida do São Paulo mandando o Pascoal. Segue o líder aí, Pascoal. Você que tá em casa aí já sabe, hashtag FS Rádio Brasil, WhatsApp 011-993904545. Já tem WhatsApp, produção? É só? Então já tem WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando mensagem pra gente aí. Fala pessoal do Fox Sports. Segue o líder, aqui é São Paulo, ó. São Paulo. Flamengo vai ficar no cheirinho de novo. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. A campanha que o São Paulo está fazendo esse ano lembra muito a campanha do Corinthians do ano passado. Até quando o São Paulo joga mal, porque o São Paulo não jogou bem ontem, eu acho que o empate era o resultado mais justo. Também acho. Mas o São Paulo, mesmo quando está jogando bem, está ganhando. Outra semelhança que eu vejo de São Paulo com o Corinthians do ano passado. O Corinthians do ano passado chegou a uma certa altura do campeonato, só jogava o Brasileirão ali, né? São Paulo já foi eliminado, joga só a Sul-Americana e o Brasileirão. A Sul-Americana tem um tempo ainda, né? Não tem jogos, não é jogos tão colados igual a Libertadores. E os outros estão lá disputando. E o último detalhe que parece bastante, que o São Paulo está resolvendo abrir uma vantagem que daqui a pouco ninguém vai buscar. Eu também acho que e é outra coisa. O São Paulo tem, nesse mesmo sentido, nesse comparativo com o Corinthians do ano passado, o treinador do São Paulo faz as alterações e essas alterações surtem efeito. Ontem ele tirou os dois craques do time, as duas estrelas do time. João Nenê tirou o Diego Souza. Botou o Carneiro e o Trellis e deu certo. Os dois foram dentro da grande área, viu que a partir dos 30 minutos o jogo ia se transformar em bola aérea e conseguiu, na bola aérea, com o gol do Trellis, ganhar a partida por 2-1. O São Paulo tem a vantagem de 1 ponto sobre o Flamengo, não é uma vantagem muito grande, essa vantagem pode, inclusive no confronto direto, ser tirada pelo Flamengo. O jogo vai ser no estádio do Morumbi, mas acho que o São Paulo está no caminho muito legal. Acho que o São Paulo tem evoluído muito, demonstrado muito essa evolução e progredido dentro do Campeonato Brasileiro. Deixa eles ficar brincando. Pascoal, eu não ligo. Você não precisa se abalar com isso. Você tem um problema. Você tem um problema. São Paulo líder. Não é. Fala de São Paulo líder, Pascoal. Fala de São Paulo líder. Não, eu tô focando, mas é que eu fico preocupado que eles estão atrapalhando você. Deixa o Pascoal falar. A mim não preocupa. Mas eu me preocupo. A mim não atrapalha. A mim não atrapalha. Deixa o Pascoal falar. Agora você tem que ser sublime. Você não acha que está muito semelhante a campanha do São Paulo? Ninguém pode te atrapalhar, Fica quieto. Você não acha que está muito semelhante a campanha do São Paulo esse ano com a campanha do Corinthians do ano passado? Então, como você estava prestando atenção no que eu estava dizendo, a semelhança é tanta que quando o treinador muda, também dá certo, né? Também dá certo. Como ele botou o Trellis... Por que a campanha é a mesma se a distância na pontuação não é? Não. Ele está dizendo no formato de jogar, na expectativa da torcida. Eu acho que lembra mais o São Paulo de 2008 do que o Corinthians do ano passado. Essa jogada aí, é claro que o lateral, ele é zagueiro, estava jogando improvisado de lateral, ele tem que dar um bico na bola, né? Já que ele tá ali do lado do cara, dá um bico na bola. Não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu achei que o Everton foi super bem. Ali, no corpo ele já tirou o cara. O Everton, não dá. O Everton foi super bem. E se você pegar os dois gols, senhor Mano, você vai ver que o Everton participa diretamente dos dois. O Everton ele dá o passe. Everton, a melhor contratação do São Paulo em 2018 do futebol brasileiro. É o Everton. Acho que do futebol brasileiro. Quem contratou melhor? Quem mais produziu? Quem contratou melhor do que o São Paulo? City. Se manifesta. Qual jogador que contratado produziu melhor que o Sem o São Paulo pagar. Não, é por isso que sem o São Paulo... Não, o Atlético, com o Roger Guedes, né?
é que o Roger Guedes foi embora. eu acho que não dá pra. Ah, opa, o Roger Guedes até embora era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, irmão. Tá no melhor, mas o jogador mais regular. O melhor jogador, a melhor Ele só era o artilheiro, contratação do São Paulo em 2018 é o Everton. E o São Paulo não desembolsou nada, porque o Carlos Leite, que é o agente dele, que emprestou o dinheiro o São Paulo pagar o Flamengo. Por isso que eu discordo quando falam que o Romero é o melhor jogador do campeonato. Pra mim é o Everton. O Everton é o melhor jogador do campeonato. Semana passada você não falou isso. Não, falei sim. Não falou? Não falou. Não. A discussão ficou entre eu e o Sormani e eu citei o Paquetá. Não, o Sormani citou o Romero. Ficou só ali, ó. Você não falou nada. Eu estava na cadeira. Agora, quando o filho nasce bonito, todo mundo é o pai. Não, claro que não. Claro que não. Claro que não. Para de fazer tipo, você não teve nada disso aí. Você vai dizer que foi você que ensinou o Pikachu a fazer a dancinha também. Não, aí é com o amigo aí. Não, mas você não falou em nenhum momento que o Everton era o melhor jogador do campeonato. Comigo, não. Você não falou em nenhum momento. Não, falei sim, você tá um comendo, eu falei, eu desculpe. Falei, tem o Everton. Olha aqui, o Sormani falou o Romero, o Mano falou o Paquetá e o Cassino falou o Bruno Henrique do Palmeiras. Eu falei o Everton. Você não falou. Você falou no expediente. Não. Algum outro programa. Vídeo pra isso? Porque agora não vão lembrar, mas a produção já avisou também que ele não falou. Óbvio que não. A produção não... Pô, mas e o São Paulo? Mas, ô Benja, na boa, esse jogo contra o Vasco, por mais que o São Paulo tenha vencido, o São Paulo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo precisa mudar um pouquinho o estilo de jogo dele também. Porque, por exemplo, até aqui, Pascoal, o São Paulo foi um time que ele dava a bola para o adversário e contra-atacava. Ontem, no Morumbi, o São Paulo já sabendo o que aconteceu no jogo do Flamengo. O São Paulo dependendo somente dele para poder assumir a liderança do campeonato. O São Paulo jogando para um público de quase 55 mil pessoas. O São Paulo diante de um Vasco que está em construção... 1 minuto fez 1-0, mano. 1 minuto e 20 fez 1-0 ali, que a bola bate no gol. O futebol tá louco. Não, mas O São Paulo assume a liderança. Não, mas você não tá entendendo. E você vira e fala assim, olha, o São Paulo precisa mudar o estilo de jogo. Pelo potencial que tem. Muda pro estilo do Paraná. Não. É que novamente você não assistiu o jogo e só joga o resultado. O Santos tá com um esquema legal de jogo. Tá bem? Não é. Pra quem viu o jogo, sabia que o São Paulo poderia ter dado mais do que ele deu. Por exemplo, o São Paulo fez um gol... segundo tempo, mas aí que tá, Pascoal. O primeiro tempo do São Paulo... Fora o gol, o São Paulo não insistiu no jogo. O São Paulo poderia ter feito aí mais do que ele fez. Por exemplo, o Diego Souza poderia ser mais decisivo do que ele tem sido. O Diego Souza matou uma bola. O Diego Souza matou uma bola no peito, dentro da hora. Fugiu. Não, mas fugiu, Pascoal. Aquele tipo de lance não pode fugir. Fugiu, mano. Aquele tipo de lance ele tem que engavetar. Ele não pode pegar de canela na bola. São Paulo mude o estilo de jogo. Agora assume a liderança. Vamos mudar. Precisa mudar. Não. Ô, Benja, o São Paulo, pelos jogadores que ele tem, ele poderia ser um pouco mais protagonista na partida. Mas é fato. Eu analiso o jogo. Eu analiso o jogo. Acho assim, o São Paulo assume a liderança, ganha, é líder. Quantas mil pessoas no Morumbi? 53 mil quebrados. E aí o Mano vem hoje e fala assim, o São Paulo precisa mudar o estilo de jogo. Não, você não entende. Se você mudar... Não. O Aguirre teve muito mérito. Inclusive você que questionou o Aguirre também. Você falou. Inclusive, Pascoal, porque agora é fácil também jogar toda a culpa no seu colo, mas o cidadão mesmo ali falou que o Aguirre não ia dar jeito no São Paulo. Que o time não tinha jeito. Ele falou que o São Paulo era um catado, falava que esse time do São Paulo não era horroroso. evoluía. Aí eu que tenho que ser criticado, porque tem que ser criticado aqui é o senhor. O senhor deveria assumir agora a sua responsabilidade e não jogar a culpa por Pascoal. Só que assuma o seu B.O. aí, parceiro. Eu, diferente do senhor... O senhor deixou a humildade já faz tempo de lá. Eu falei mesmo, que até agora não falou. Eu falei mesmo. Quando o Pascoal fala que tem evolução do São Paulo, vai no centro, você tá vendo a evolução do São Paulo. Agora você viu, agora que assumiu a liderança. Sim, agora eu vi sim. Diferente de você que nunca fala nada, né? Não, diferente eu falo, de você que queria o ceifador do Corinthians, e assumo. que o Jô era uma porcaria, até agora eu não ouvi o senhor falar. Até agora eu não ouvi o senhor falar nada que o senhor duvidou do elenco do São Paulo. Até agora eu não ouvi o senhor falar nada que duvidou do Aguirre. O senhor só fez ironia com relação ao Pascoal. Não, o senhor não falou nada. O senhor só falou na pressão quando eu te acuei agora. Se você não percebeu... Você tá acuado? Ele é bobinho. Que deitado agora. Ele tá numa fasezinha da vida dele. Agora não perca a linha não, filhão. Ele tá numa fasezinha da vida dele que ele tá o escrotinho. Ele perca a linha não. Ele toma banho de limão. Não, pelo contrário. Se você que tá em casa não percebeu, viu? Vamos, porque o Maninho, ele tá o nosso Nutelinha do programa. Era uma brincadeira. Era uma brincadeira com o Pascoalzinho. Porque o Pascoalzinho foi o único que falou que tudo ia ser legal no São Paulo. Eu falei que não. Então foi uma ironia. O Nutelinha não entendeu. Não.
entendi São Paulo. sim. É que eu, quando eu tava analisando que foi a partida ontem, você disse, quer que mude o perfil. Você quer que mude Aí o só estilo de jogo do São coloquei- Paulo. Não, Você quer trocar, é isso. Eu só coloquei Olha só, aqui Fazigani, a minha visão com isso. relação ao jogo. Expus a sua. Ele quer mudar o estilo de jogo do São Paulo. Leão, demite Assim o Aguirre. como, ó, Vamos demitir, olha, se eu gente, sou o Leco agora, o que, eu rescindo o que o Mano contrato tá do falando é o Aguirre. seguinte, o ano Não precisa passado... explicar não, Pajal. O torcedor do São Paulo entendeu. O ano Eu não vou ficar passado- desenhando Vamos rescindir aqui, o tentando contrato. reverter o que os outros falam. O Corinthians no por ano vez. passado jogava também dessa maneira, que como dizem os treinadores, é uma maneira reativa, não propositiva. Como dizem os treinadores, é a maneira de jogar no contra-ataque e não saindo para cima do adversário, como a gente fala na linguagem popular. E ele falava que o Corinthians ganhar por 1-0, ganhar apertado, passa sufoco, não é legal. Mas o Corinthians se distanciou, abriu 5, 6, 7 pontos. Quando começou a se distanciar, todos olharam que aquele jeito do Corinthians era um jeito de se ganhar o campeonato. O jeito de jogar do São Paulo é um jeito para se ganhar o campeonato. Mas o Pascoal, o Corinthians Mas ele mudou agora- o perfil no ano passado. O Corinthians ele começou com esse perfil de dar a bola para adversário e só Tite. contra-atacar. Depois, no decorrer do campeonato, o Corinthians ele começou a propor o jogo. Ele passou a colocar a bola no chão e ele mantinha a posse de bola. Segundo turno. Olha aqui. E aí, oscilou. O E aí, André Cabeça de Bangu, vulgo, né? Aí, cabeça. Ele fala bem já. Isso é um negócio legal. Olha, não entendo, mano. Ano passado, o Corinthians jogou mal o ano todo, ganhava os jogos sofridos, e ele falava que o Carille era cirúrgico. Agora o São Paulo tá igual e ele fala que tem que mudar o estilo de jogo. Nossa. Eu não sei, peraí, eu não sei Nossa, onde ele viu. André. Não, pelo contrário. Aí, cabeça. Não. Cabeça! Não. Cabeça. Não, eu respondo. Cabeça! Não, eu respondo e não dou piti. Eu não dou piti. Com relação aí, por exemplo, ao que ele colocou, em nenhum momento eu falei que o Corinthians jogava de forma horrorosa ano passado. O Corinthians ele jogava no contra-ataque. Inclusive, quando o Sormani dizia aqui, olha, o Corinthians ele tá jogando assim, assim, assado, o elenco é isso, não pode render mais. Nós até divergimos em alguns pontos. Eu falei, o time do Corinthians pode dar mais. Falei, alguns jogadores do Corinthians podem jogar mais do que estão jogando. Era o caso do Jadson, do Rodriguinho. E com o passar do tempo, o Corinthians ele passou a trocar esse perfil de Mas o só São Paulo contra-atacar que eu o vi, nós estamos falando do adversário Corinthians, para mano. começar Olha a aqui. expor e propor o jogo. O Thiago Rodrigues tá falando bem já. Isso ninguém O mandou. Mano bebe o 15 de fazer o programa. Que postura o Água São rasa. Paulo precisa mudar sendo líder? Quem tem que mudar a postura Vamos são lá. os adversários. Peraí. Tem mais. Mas não é para responder cada tweet? IR Mina. Tá indo pra Inglaterra, hein? Pro Everton. O Mano quer mudar o estilo de jogo do São Paulo? KKKK. Posso dar um... Só para aqui em responder, cima disso? Facincani, pera lá, com relação aí aos questionamentos dos telespectadores, novamente, muitas vezes o cara tem preguiça de pensar. Eu não falei que o São Paulo precisa mudar deu a o jogo entender. dele, ele precisa mudar a característica de jogo. Lógico, Por exemplo, lógico. o São Paulo, dentro do que ele tem de elenco hoje, ele poderia ser um time, por exemplo, ontem, vocês disseram aqui que o empate era o resultado mais justo, ou ouvi errado? Eu ouvi errado? falei Sim, isso. mas ganha todo jogo, mas mano. aí que tá. Não dá pra Eu falei. ganhar O São sempre jogando Paulo, bem. o São Paulo, pelo elenco que ele tem, pelas peças que ele tem e com o Morumbi lotado e oÃo Paulo podendo ser líder do Campeonato Brasileiro, ele poderia ter vencido o Vasco com folga ontem. Ô, mano, mas ele Mas o quando Vasco precisou... também melhorou. Melhorou, Esse Facincani, lado. mas justamente pela Facincani, postura do São Paulo. quando o São No Paulo- primeiro não é- tempo, não o é São Paulo o pegava a bola e dava mistura pro Vasco, do falava, me Pascoal. ataque. O Vasco me é um bom ataque, eu vou time. contra-atacar. Essa o Mano hoje, Vou falar um negócio pra realmente... vocês. Começou mal. Olha, O São Paulo- hoje, ele sabe o que acontece? Encontrei com ele no camarim. Tá bravo. Não, tá Não, bravo. pelo Sabe por quê? contrário. Porque ele pegou aquele avião Aquele voo das 7 3 da e manhã. 10. 3 da manhã. Não. 10 para 7. 10 para as 4 saiu o avião. Não, 10 para 7 eu saí O de São avião Paulo. dele, É, ele, 10 quanto que é a pras passagem? A dele é R$ 39,90 porque faz São Paulo, Amapá, Tocantins, Belém. Belém faz uma pausa de 8 horas. Não, pelo contrário, é que eu vejo o jogo. Então Aí a chega parte, até eu não tô aqui só pra da comentar viagem que resultado. é Não tem gente que impedente. só comenta No resultado. dia que São Paulo, no dia que o São Não, Paulo mano, hoje assume não, a liderança, hoje é indefensável. ele quer que mude o estilo de jogo. Não, só uma coisa. tem, O São- não o São tem. Paulo, Hoje ao A longo... passagem dele é igual aquele brinquedo Enterprise, que você vai em pé O São e fica Paulo, girando o São por Paulo todo lugar. ao longo do jogo, mudou a característica de jogo. Na parte final, quando o treinador percebeu que o jogo ficaria muito mais aéreo, com as bolas cruzadas na área, colocou dois gigantes no ataque. O Carneiro tem 1,94 m, gente. Pô, o zagueiro de um centroavante de 1,94 m é duro pra marcar. Nunca vi um carneiro tão grande. É um carneirão, é um carneirão. E é um jogador rápido, um canhotinho rápido, ele bate na bola, sai pra frente, é um jogador lá. O Carneiro e o Trellis estão na bola. Não, mas contra um zagueiro do Vasco da Gama. Puxa vida, ele mudou a característica de jogo do São Paulo durante o jogo. Aí é que eu acho que o treinador funciona, porque conhece o elenco e sabe o que eles podem render. Você mudar o recurso ao longo do jogo é uma coisa. Agora, você mudar o estilo de jogo, eu acho que tá errado. Porque no ano passado, o princípio básico da situação. O Corinthians começa o campeonato nesse estilo de contra-ataque, abre a vantagem e é um estilo que deu muito sucesso, porque a gente sabe que ultimamente no futebol brasileiro, o time que se defende muito bem, geralmente tem muito mais sucesso que aquele que propõe o jogo.
E quando o Corinthians tenta justamente sair da zona de conforto, quando os adversários começam a tentar esperar o Corinthians e fazer com que ele se desenvolve, ou se desenvolvesse no ano passado, o Corinthians começa a oscilar no campeonato, tem que voltar para o estilo antigo. É segundo turno. É, no segundo turno, é isso que eu tô falando. Ou seja, quando o Corinthians muda a forma de jogar, é quando ele oscila. Aí o Por isso Grêmio São Paulo, apertou. São Paulo não tem que mudar uma vírgula. Ah, mas se o adversário não vier pro ataque, o São Paulo não vai. Gente, é o seguinte, o cara que tenta buscar o jogo em cima do São Paulo. Se o São Paulo tiver na liderança, com folga, bem, quem tá precisando do ponto é o adversário, não é o São Paulo. Uma coisa. Ah, não, o São Paulo não precisa do ponto. Contra Não, o Colón. se ele tiver bem numa... O São Paulo tá fazendo o que? Campeonato Se o São Brasileiro, Paulo, amigão, mano, jogando mano, gamão. se o São Paulo tiver bem, se o São Paulo tiver com uma folga, 4, 5 pontos, como teve o Corinthians no ano passado, ele não precisa se arriscar. Quem vai ter que se arriscar é o outro que tem que buscar o São Paulo, amigão. Tem razão, mano. Não, não tem não. Lógico que tem. O time de São Paulo, gente, ele tem um elenco enxuto. Ele não tem um elenco tão vasto. O time de São Paulo, mais cedo Eu ou mais acho um tarde, bom ele vai elenco. perder. Mas é que tá, ô Facincani. Quem repõe a altura, por exemplo, a saída do Nenê? Vamos lá. O Militão foi embora ontem, se O despediu Militão ontem. fez a Bruno última Pérez. partida. Bruno Pérez aí voltou. que tá. Ele fez a última partida lá. Você fala, o Bruno Pérez foi contratado. Se não jogar, por exemplo, o Nenê e o Diego Souza jogam eu quem? vejo Tá, o Lucas mas se você Fernandes tirar... um bom- pera o Lucas um Fernandes é bom pouquinho, jogador. Deixa eu responder isso aqui. Ah, não Deixa eu sai na responder foto, isso aqui. Facincani, para. Se é bom você jogador. tirar o principal jogador do Grêmio, quem substitui ele? Não tem. Não tem. Esses Depende, caras por não têm exemplo, não substituto. joga o Everton. Arthur não O Everton, tem. é um cara importante no time do Grêmio. Isso. Tem o Tá Marinho no machucado. banco. Não, Tem o tá. Marinho no banco, Marinho irmão. entrou. Eu vi o que aconteceu que no jogo contra o Flamengo, naquele 1-1, o que o técnico falou depois do jogo, o Renato Gaúcho. Ué, mas o cara não pode jogar uma partida a mais? Mas tô te falando. Ah, mas peraí, você vai criticar agora o Marinho? Vou sim. Ah, não dá. Desculpa. Não, só falando de Hoje quem? o Marinho só vai falar O que é uma azar porcaria? Só falar que o Marinho é uma porcaria? Não falei isso. Pro padrão brasileiro, senhor Marinho, o Marinho foi uma excelente contratação. Agora você tá fazendo igual o nosso amigo aqui. Não, você tá Eu falando não que disse isso. Pera, você não acha que o tem Marinho substituto. Não Peraí, tem. você não acha que o Não Marinho tem. é Não. um cara com potencial para brigar na titularidade do time Não, do Grêmio? não acho. Eu acho que Não pode acho, ser. não Eu acho. acho que pode Não ser. acho. Fez Eu gol acho contra o que Flamengo Isso, jogadores como Everton, Nenê, Diego Souza. Diego Souza nem Diego tanto. Souza, Quem que é o cara, o cobra do Palmeiras? Enfim, esses jogadores... Bruno Henrique. Não tem Palmeiras. substituto. Esses caras não tem. Não tem. Borja Entendeu? não tem substituto no Não Palmeiras. tem. Não tem, esses caras não William, tem. tá jogando Os o Davidson, elencos- joga o William, Não, não Davidson tem. não, peraí, não. Você Não, mas tem, é o que tá tem jogando quantidade. titular do Palmeiras hoje. Você tem Tá, quantidade, lógico, mas tá com muitas vezes você não tem agora. qualidade. E nós aqui da mídia, nós Falar que o Palmeiras temos não tem a reposição, tendência, discordo. tem Não, a o Palmeiras tendência tem. de Óbvio superestimar que tem. alguns elencos. Mas não o Davidson. Esse elenco do Palmeiras é tão bom assim? O Óbvio elenco do que é. Flamengo é tão bom assim? Eu acho que é. Eu não sei. Pro padrão brasileiro, Não são sei. excelentes. Saiu o Não. Borja, entrou quem? Não o provaram Davidson pode nesse jogar final o de O semana. William tá machucado. Um por vez, Mano, um por vez. nesse final de semana, eles não provaram que tem elenco. Exatamente. Nem Daqui a pouco nós Flamengo vamos falar do e nem Palmeiras. Agora é o São Paulo. Agora, o Mano só quer acho que mudar o Palmeiras estilo de tem jogo. elenco. Só uma coisa, Foram mexidas erradas, na tudo bem. visão, a gente tem que pensar, eu acho que o técnico do São Paulo é o cara que enxerga o jogo, faz um bom trabalho e sabe se posicionar diante nas entrevistas. O São Paulo teve muita dificuldade contra o Colón. Muita. Perdeu o jogo porque encontrou um time com uma linha de 5 e uma linha de Qualquer 4. time brasileiro teria dificuldade contra o Colón, do jeito que o Colón jogou. Isso, é impossível. Qualquer um. Claro, é difícil. Como a Argentina teve contra a Islândia, como a Alemanha teve diante do México, a Copa do Mundo mostrou isso pra gente. Nenhum time brasileiro jogou até agora com a intensidade que o Colón jogou contra oÃo Paulo. E outra coisa, ninguém marcou tanto quanto marcou o Colón. Como é que você Exatamente. quebra isso? Com um drible, com uma jogada rápida, o chamado 1-2, a E o ultrapassagem. São Paulo chegou a criar criou oportunidades. hein? opções para fazer o gol. Não foi feliz. Agora, isso que é que fez o treinador do São Paulo? Não mudou a característica de jogo. E aquele jogo não deu. Mas vamos continuar com a nossa filosofia, que ela vem dando Claro. certo. Não vai ser porque perdeu para o Colón. O São Paulo Tem que pode mudar reverter a situação na Argentina? Eu acho que é possível. Mas Você quer saber de uma Pascoal, o coisa? jogo contra o Colón foi, o jogo contra o Colón foi Quem? totalmente diferente. O jogo com o Colón foi diferente do que. Mas é verdade. Colão? Não, Colón. Colón. Quem é O Colón? jogo contra o Colón foi diferente Olha lá o do que foi o jogo Militão contra o se Vasco. despedindo, mano. O jogo contra o Vasco, o São Paulo, ele optou por contra-atacar. Contra o Colón, não. Contra o Colón, ele teve uma postura agressiva. Tanto é que ele criou, 20 oportunidades de gol. Lá ele não fez o perdeu gol. e ontem ele ganhou. Ok, mas se não é muito simples a gente só julgar um resultado Muito aqui. simples. Então faz o seguinte, Campeonato de gente, pontos corridos. estamos perdendo tempo, tá certo? Estamos perdendo tempo Olha em aqui. analisar jogos. Olha. Vamos só chegar aqui, o São Paulo ganhou, beleza, São Paulo ganhou. O São Paulo perdeu, é São Paulo isso, perdeu, não é isso. Tá sendo pregado aqui Mano, no não é programa. isso. O A gente tá analisando o O jogo. Robert Rodex, ele fala bem já. Legal, né? É, Quem não viu a tabela do Brasileirão e ligou agora no Fox Sports, vai achar que o São Paulo está na zona de rebaixamento, pelo que o é Mano isso. falou. Não falei isso.
Não falei isso, mas aí o telespectador quer puxar jogo- saco de apresentador pra e quer ter o entender- tweet lido. o que Aí ele dá faz pra O jogo que o Mano falou que ele gostou do São Paulo perdeu. O jogo que o Mano falou que não gostou do São Paulo Não, ganhou. eu não falei que. Peraí, Eu fico com as você ouviu, vitórias. qual Olha parte aqui. do meu discurso você ouviu aqui eu dizendo que eu não gostei do jogo do São Paulo? Põe a tabela O que eu no disse ar. é que o São Paulo poderia ter dado mais do que ele deu. Mas o São Paulo ganhou, mano. Assumiu a liderança. Ô, Benja, não dá, eu peraí. vou aqui pra analisar Não o dá, jogo por outro lado. peraí. Não dá pra você jogar bem todos os jogos. Corinthians ano passado foi campeão brasileiro. E vários jogos ele jogava O mal. segundo turno, especialmente, Não dá pra oscilou. jogar bem. Só que no campeonato de pontos corridos, o que interessa é isso. Ontem, talvez o empate fosse o mais justo. Só que o São Paulo está Benjamin. no momento que ganhou. Benjamin, eu não tô julgando aqui. A vitória do São Paulo. Eu não tô O São julgando Paulo aqui perdeu. o jogo de Peraí, ontem vamos só ver. especificamente. O São Peraí. Paulo ele é o único invicto em casa. Acho que o São Peraí. Paulo é o único time que não perdeu Vamos ainda. só no ver a Morumbi. tabela aí, ó. Então, São Paulo, Não, São derrota Paulo, para o Santos 17 no ano. jogos, 10 vitórias. Não, São no Paulo Morumbi está não foi. com 35 Nossa, no ano pontos. do Santos. O Flamengo Paulista perdeu. brasileiro. O Flamengo perdeu pro Grêmio no sábado, 2-0. O Flamengo está com 34 pontos. O Grêmio vem na sequência com 30. O Inter, que joga hoje com o Atlético Mineiro, né? Ou o Atlético pode empatar hoje com o Grêmio, ou o Inter pode assumir a terceira colocação, né? Ou pode continuar o empate e não mudar muita coisa aí na tabela. Vou falar pra você, essa Agora- briga de Grêmio Internacional tem história. Agora, o que está acontecendo... você tá brincando. O que Não. tá, o que Você viu Para ele o falou? jogo de hoje tem Que a- história que pro jogo de a hoje. briga entre Grêmio e Internacional tem Tem história. história pro jogo de hoje. Contra o Atlético, jogo do Por quê? Atlético Não, contra não, o não, Internacional. não. Tem história. Palmas pro Pascoal. Ele descobriu. a Segundo pólvora o vem Pascoal, chamada. Grenal, É Grenal é um jogo que pode dar o que falar no Eu futuro. não posso falar um negócio pra Sabia você, disso, porque gente. se eu não falo isso, eles não iam falar. Ah, é, Grêmio. Internacional, nada no Grêmio. Porque Eu já realmente tô o falando que é pra adiantar o comentário serviço. Olha aqui. Entendeu? Já tô dando um Nossa. adiantamento pra vocês Olha aí. aqui, Nossa, hoje tá duro ali, aquela bancada ali. Mas hoje, o que meu está acontecendo é o Deus do céu. seguinte, o São Paulo se vira o segundo turno aí. E o São Paulo disputando só a Copa Sul-Americana e o Brasileirão. Flamengo tá nas outras, Libertadores, o Grêmio tá. Gente, o São Paulo se abria aí, mas São Paulo tem 5 jogos O ainda São pra Paulo- fazer no mês. o São O Flamengo Paulo- tem 7 e o Grêmio tem 7. o São Paulo se abria aí mais 5, 6 pontos aí na virada do segundo turno, o São Paulo não perde o título. Então, são mais 2 jogos pra virada do segundo turno. Nós estamos na 17ª, são 19, tem... Se o São Paulo ganhar as duas e os outros, e o Flamengo, por exemplo, não ganhar as duas, o Flamengo Patinado tem, em dois- o Flamengo na quarta-feira tem um jogo complicadíssimo, jogo difícil. O Flamengo pega o Cruzeiro, né? É um jogo E difícil. é Libertadores, é outro. No Brasileirão, no próximo fim de semana, se não me falha a memória, o Flamengo pega o Cruzeiro de novo, não é? Sim, Isso. sim. O agosto, eu falei isso aqui, nós mostramos inclusive com uma arte. O agosto do Flamengo era mais complicado do que o agosto, O do agosto São Paulo. de 9 jogos. E se É? você pegar os aniversários do São Paulo, nos São 5, mais fáceis do que os adversários do Grêmio. Então, a tendência Grêmio e São Paulo. era, de fato, o São Paulo até acabar o mês de agosto na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, isso não significa que isso não possa ser revertido. Quando termina o primeiro turno? Só fazer uma pergunta. 2 rodadas. Daqui 2 rodadas. 2 rodadas. Tá. Se o São Paulo terminar na liderança do campeonato, tem uma coisa muito interessante. São 15 edições de pontos corridos no futebol brasileiro. Presta atenção. Tô prestando. 15 edições. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 8, né? 9, 10. Em 11 edições, quem ganhou o primeiro turno ganhou o campeonato. Apenas em 4 oportunidades, quem não ganhou o primeiro turno ganhou o campeonato. Que é uma marca E pra das últimas 7 edições, a partir da conquista do Corinthians em 2011, sempre quem ganhou o primeiro turno ganhou o campeonato. Ou seja, o Corinthians em 2011, o Fluminense em 2012, em 2013 e 14 o Cruzeiro, 2015 o Corinthians, 2016 o Palmeiras e em 2017 o São Paulo. Corinthians. Perdão, o Corinthians. Então, é um prato pronto isso? Não, claro que não, até porque há exceção. Em 15, 11, eles foram campeões, né? Venceram o primeiro turno, e 4 não. Pode acontecer isso nesse ano também. Mas a tendência é essa. E quem fecha o primeiro turno ganha o campeonato. E o São Paulo tem tudo para fechar o primeiro turno à frente do Flamengo e na liderança do campeonato. O Sport é o próximo adversário do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo não joga... Em esporte, né? em Recife. E o São Paulo... O esporte, ó, para empatar com a Chapecoense lá em Em Recife. cima ó. da hora ontem. Em cima da hora, imagina. É jogo pro São Paulo. Quem quer ser campeão tem que ir lá e tem que ganhar. Claro. Mas o Tem São que ir Paulo lá. tem Sport, Paraná e Ceará. nos Como o 3 próximos esporte jogos. precisa do resultado, porque tá lá embaixo,
vai naturalmente sair pro jogo. E vai ser o jogo que o São Paulo gosta. Não, pra mim, os dois jogos chaves do primeiro turno, que se o São Paulo precisar ganhar, o São Paulo ganhou. Que era contra o Corinthians no Morumbi E o contra Grêmio, o Flamengo no Flamengo no Maracanã. Rio. Sim. E outra coisa, os jogos do Flamengo, do São Paulo agora, né, na sequência, são o Sport, Paraná e Ceará. Que é o São Paulo? É. Esporte fora. Teoricamente, nós estamos falando de 9 pontos. Mas, gente, nós estamos falando O que o senhor tá do falando líder aqui? do campeonato. Na virada do Se você campeonato. pega esses 3 adversários, olha, o Santos está brigando para não cair. Os 3 próximos adversários do Santos são Sport, Ceará E Paraná. e Paraná. Dá para garantir vitória nesses 3 jogos? Não dá. O Santos não ganhou do América na Vila. Agora, nós estamos falando do São Paulo, que é um time que está brigando pelo título e vem jogando futebol muito bom, embora o Mano queira mudar o estilo do São Paulo. Não, pelo Eu contrário. não mudaria. Eu acho que dá. O tem time que de São continuar. Paulo, Dá o time de São Paulo daqui a pouco dá vai pra começar a virar. tropeçar, aí vocês que vão de acordo com a maré, vão começar a falar, olha, agora o São Paulo tá jogando mal. Eu vejo sempre ponto futuro. Eu sou pago pra isso. Eu não tô aqui pra julgar o óbvio. Eu não tô aqui. O senhor falou errado, não tem o Ceará, não, viu? O senhor deu errado. É a Chapecoense. A Chapecoense. Já vim mais bem Então vai, informado no explica. programa. hein? Não muda muito. Vai lá, explica aí. do Pascoal Então é vai ser péssimo. Sport fora, Chapecoense em casa Paraná. e o Paraná fora, é isso? Paraná perdeu pro Sport ontem. Em casa. Não, Em perdeu casa. pro Ceará em casa. O Ceará, perdão. 1-0. Gol do Perdeu pro Chadá. Ceará em Curitiba. A Chapecoense tá lá embaixo. Idem pro Sport. Volto a dizer. Quem quer ser campeão brasileiro tem que fazer 9 pontos O nesse esporte é o 12º. Não tá lá embaixo, não. É maneira de falar. A Chapecoense tá beirando a zona de rebaixamento, Isso, mas o a esporte tá Mas o mais Sport pra tá cima. mal no campeonato. Pra empatar com a Chapecoense ontem, em Recife, Ah, uma Foi campanha muito extremamente difícil. irregular. A campanha Na é irregular. abertura do retorno, o São Paulo pega o Paraná fora de casa. Paraná Abertura fora do de retorno. foi o que É por nós isso que eu tô falamos. falando, não é tão... O São Paulo não tem tanta dificuldade assim na tabela, como tem o Flamengo, como tem o Grêmio, né? Se você pegar as tabelas, você vai ver que as dificuldades daqueles que brigam por diferentes, né? título, só o Atlético Mineiro, que em tese teria uma vantagem em relação a todos os outros. Não E o tem. Internacional. Porque eles não têm qualquer competição além do Campeonato Brasileiro. Agora, E os dois se enfrentam hoje. E os dois se enfrentam hoje, ou seja, é um embate ali de que esses dois times precisam tomar uma decisão agora no campeonato definitiva. O que eu acho difícil. Eu vejo mais solidez no São Paulo nesse momento para conquistar. O Oliver, ele fala que... Oliver Kahn? Qual o Oliver? O Oliver Kahn é um baita goleiro, mas que cara arrogante, né? Ele passava uma arrogância, né? Foi eleito o melhor jogador da Copa, né? O Ronaldo marca 2 gols na final e os caras elegem o Oliver Kahn. Mas ele é um baita goleiro, E contra arrogante, quem? né? E Arrogante. contra quem? Contra o Brasil é Oliver arrogante. O Oliver fala aqui, olha, eu aposto uma camisa oficial do seu time, acho que é pra mim, que o São Paulo não ganha esse Campeonato Brasileiro. Você topa? Aí a frase dele que eu não entendi, essa imprensa paulista é ridícula. Deve ser torcedor do Flamengo. Ô, Oliver, olha aqui, olha aqui. Oliver Twist? Eu tô vendo aqui a bio dele, estudante de Direito, flamenguista, ex-campeão mundial e nunca foi rebaixado. Ex-campeão Ele põe mundial? 2 coraçãozinhos e fala... Campeão mundial onde? Aquariano. Não, ele fala aqui, olha, estudante de Direito, flamenguista, campeão mundial e nunca rebaixado, 2 coraçõezinhos Ex-campeão brasileiro? e aquariano. E ele fala que a imprensa paulista é ridícula. Obrigado, Oliver, pelo carinho. Continua nos assistindo e mandando mensagem. Nós aqui, meu companheiro, nós não somos imprensa de São Paulo, do Rio ou de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul. Nós somos imprensa. Quando a gente tem que analisar um time, a gente analisa. Ponto. Agora, você quer ter moral para falar do Flamengo, exato. que no sábado pega o time Pega o time reserva do reserva Grêmio, do Grêmio o Flamengo e não com ganha. apenas 3 jogadores poupados e apanha da forma que apanhou Exatamente. lá no Olímpico. Ou Não seja, viu a eu acho bola. que você tem que Ridículo. se preocupar Ridículo mais com foi o time futebol que Facicani. tem pipocado em horas decisivas do que aqueles que Ridículo. mostram senso de competição na hora que precisa. Ridículo foi o futebol que o Flamengo apresentou contra o Grêmio sábado em Porto Alegre. Isso é ridículo. E foi amassado pelo Grêmio. Foi Pelo amassado. time reserva do Grêmio. Pelo time reserva. Se não tivesse perdido esse jogo, se tivesse feito o dever de casa, ou seja, ganhar mesmo em Porto Alegre, porque o Grêmio estava todinho com jogadores alternativos, o Flamengo continuaria na liderança do campeonato. O Gabriel Dias fala bem já. É legal, né? Isso é muito legal. Quem O que São inventou Paulo, isso, a né? cada rodada, evolui. Mas o único que está doido para entregar a paçoca é o Sidão. Vocês concordam? O Sidão Qual é a música que o O Mano inventou do outra vez. Não, não inventei nada. Não, Não inventei canta aí. nada. Qual que é a tua música? Inclusive, ele tá bravo comigo aí. Não fui eu que inventei essa música, não, Sidão. Foi parte da tua torcida aí.
Ele tá bravo com você? Ah, pra variar. Ontem a torcida gritou, o Mas campeão como é que é a voltou. música? Não vou falar não, porque aí depois aí eu tô querendo música plantar que é essa? crise. Eu não sei essa música, eu não... Lógico que sabe, você que me passou aqui o WhatsApp. Eu tava descansando, tava de Qual folga foi? nesse Como é que era a período. música? Como é que era, moça? Ele Eu botou não, uma eu vou falar que agência eu tô de botando- jingles pra torcida botando organizada. crise no Aí clube dos ele, outros velho, aí, ó. faz Pô, já essas fez do Wellington que Paulista. virou um case. Do Wellington Aí essa Paulista. E ontem ele marcou gol, né? Ontem Ele marcou, ontem E aí, marcou. toda a Wellington camiseta chupa, mano. Olha o só, Sidão olha só. O Sidão tá mal? Não, o Sidão é um goleiro que não Ele oscila inspira muito. confiança no torcedor de Mas São ontem Paulo. ele salvou. Ontem pegou uma bola boa. Não, canta a apenas, musiquinha aí. apenas uma. Agora, há uma disputa aberta pegar entre fogo, ele né? e o Jean, né? O Jean e o Sidão disputam o gol do São Paulo. Isso me parece ter uma disputa aberta e o treinador do São Paulo, em alguns momentos, coloca o Jean também como titular para dar rodagem para o goleiro do São Paulo. Eu acho que aí está aberta Olha o Bruno Alves, possibilidade. O Bruno Alves deu o passo errado, né? Deu o passo Não, curto. ele que tá na marcação do Não, mas ele Pikachu. tinha dado o passo comprido para deixar impedimento. Vai Só que ele foi para ali. Agora o lembrar, goleiro não foi na um pouco bola. confuso, neste mês de agosto, Campeonato Brasileiro, O mês São do cachorro Paulo, louco. Tem que mês do frisar. cachorro louco, exatamente. O São Paulo vai jogar no próximo domingo contra o Sport em Recife, recebe no outro domingo a Chapecoense, Morumbi, sai para enfrentar o Paraná no primeiro jogo do retorno, fora de casa, em Curitiba, recebe o Ceará. Ou seja, os próximos 4 jogos do São Paulo são jogos nesse mês de agosto. Obrigatórios de Jogos vitória. para ele fazer 12 E outra pontos. coisa, só Se tem o ele jogo do desperdiçar- Colón fora de casa, mais longe contra o Colón. Contra o Colón Se ele pra jogar lá. desperdiçar um pontinho aí, ceder um empate para alguém, isso pode comprometer o São Paulo. Isso pode comprometer o São Paulo. Do que o Flamengo e o Grêmio foram fazer. Claro, depende do que o Flamengo Porque vai tá fazer. dando uma. Tem uma- Tá passando uma impressão e alguns clubes estão meio que querendo administrar esse campeonato brasileiro. E eu vou te falar, cara, depois não vai dar tempo, não. Benjamin, não Benja, tem tem uma- impressão, é a realidade. Bom, Tem clube que abriu mão Daqui do a pouco nós Campeonato vamos- Brasileiro. O Sormani tem Daqui a razão no pouco que nós ele vamos diz. falar, daqui a pouco nós vamos mostrar o Palmeiras, daqui a pouco. Mas eu não acho que tem clubes que abriram mão do O campeonato, campeonato não, tem, Pascoal. claro Quem que tem tem. Você oscila pode, você menos. pode colocar um time reserva, Brasileiro. como o Flamengo fez aí em determinado momento, Viu? ou como o próprio Grêmio fez nesse último jogo contra o Flamengo. Mas, Pascoal, nenhum time até agora abriu mão do Campeonato Brasileiro. Se fosse o técnico O do Grêmio, Flamengo, pra mim, a postura Não, Grêmio, do Renato Cruzeiro, Gaúcho Grêmio, e Cruzeiro. do Grêmio no sábado é uma postura de quem não está se importando Grêmio, com o Cruzeiro. Campeonato O Brasileiro. Grêmio ano Palmeiras, pra passado mim, ele também abriu mão do Campeonato completamente. Brasileiro e até a Palmeiras penúltima também. rodada era o vice-líder. Sim, Viu? mas Mas, se ele ó, estivesse brigando para ser campeão brasileiro, ele Era não teria outra colocado pegada, o mas, ó, time com outra pegada. 11 reservas contra o Flamengo. Ó, não tinha nenhum titular. E tem uma O outra Palmeiras questão. colocou Nenhum praticamente titular. o time reserva contra o América. E tem uma gente. outra questão. Mostra claramente Isso que o a Sormani visão. falou, e ganhar o- o brasileiro. e o Corinthians, que tinha sábado o jogo pra ganhar, que poderia estar embolando a briga. Vacilou. Então, o Corinthians, Mas vacilou o por Corinthians, incompetência, não foi por por 3. Depois nós o vamos Corinthians mostrar. agradece que empatou o jogo, porque o Atlético Paranaense jogou melhor. Ganhar o Quem brasileiro. merecia ganhar era o Atlético Ganhar o Paranaense. brasileiro significa, em primeiro lugar, você fazer 3 pontos. todos os 3 pontos. Não, o Mongol. É o seguinte, você sempre com adversários de parte de baixo da tabela, vencê-los em qualquer situação. E contra aqueles que você está tendo um confronto direto, evidentemente, tentar pelo menos somar um empate ou não tanto o nível de derrota, porque eu vou explicar uma situação que foi Você em falou uma 2016. coisa muito legal. Em 2016, não, peraí, pera, antes de você falar, me avisou. eu vou terminar. Você falou um negócio interessantíssimo. Não pode perder. Não pode perder. Não, Palmas legal, pro eu Facinho, sei, cara. mas tá bom, mas eu Tem só que vou botar no explicar o porquê. GC. Importante São Paulo é não perder, não perder, segundo claro, sem é Facincani, estranho. não é? Mas tem uma questão, Sem o óculos. que eu quero explicar é o seguinte. É verdade. Em 2016, a campanha do Palmeiras, É William Bonner de a regata. campanha do Palmeiras em 2016, contra aqueles que estavam brigando no G4, no caso o Santos e o Flamengo, né, e ainda tinha o Atlético Mineiro, essa campanha o Palmeiras só somou uma vitória contra esses principais times. E foi uma vitória contra o Flamengo no primeiro turno. Ele não venceu o Santos, ele não venceu o Atlético Mineiro e teve ainda um empate com o Flamengo. Em casa. Só que, por outro lado, esses outros times, Flamengo, Atlético Mineiro e Santos, tropeçaram demais no campeonato contra os times pequenos, ou da parte de baixo da tabela. E o coisa que Palmeiras se não recuperou fez. contra os E o caras de baixo Palmeiras- da tabela. E o Palmeiras arrebentou no desempenho contra esses caras, que é o que o São Paulo tem que fazer agora. A afirmação da campanha do São Paulo para
se colocar realmente de fato como esse time favorito à conquista do título brasileiro, é somar 9 pontos contra os times que estão na parte de baixo da tabela. Ah, mas se porventura um jogo contra o Grêmio, falou isso aí mesmo, contra o tá Flamengo, no GC etc. ali? Hã? Você falou isso que tá no GC? Ah, essa baboseira do tonto ali, do M, né? Que eu não vou falar o nome dele mais, porque eu não tô rachado com ele. Agora, a Você questão... brigou com a produção? Briguei. Não briga, hein, velho? Não, eu não tô nem aí. Aprende uma coisa, briga com todo mundo, mesmo com a direção e com a produção. Ó, o trio Murilo, Sidão e Michelete, pra mim, não quero conversa. Agora a questão é a seguinte, deixa eu só terminar. Então, pro São Tá num Paulo, dia fértil. vencer esses 3 jogos significa se colocar de fato, não só na disputa, mas como o grande favorito a Olha brigar. aqui. Só isso. Olha aqui. Falou. Falei, expliquei, não você falou não nada. prestou Ninguém atenção, entendeu. você não Os entendeu. Sex Pistols, lembra dos Sex Pistols? Johnny Rotten, Sid Vicious. Anarchy, Era uma banda de ok. punk rock. Ele fala bem, já esses próximos confrontos do São Paulo e Flamengo podem ser o momento da chamada gordurinha para o São Paulo? Então, porque eu tava dando uma olhada aqui, Benja, os jogos do Flamengo nesse mês de agosto que eu falei até. Aliás, a gente até já chegou a mostrar aqui num gráfico esses jogos do Flamengo. Dos 9 já fez 2. E mais 7 ainda a Não, realizar. em agosto não. Em agosto ele fez só um jogo, que foi agora contra o Grêmio, na derrota por 2-0. Tô contando, né, não tem Copa do Brasil aí. Ele vai jogar em casa contra o Cruzeiro, tô falando só brasileiro, em casa contra o Cruzeiro, fora contra o Atlético Paranaense, em casa contra o Vitória e fora contra o América Mineiro. Teoricamente, Desculpa, não é fala tão... de novo. Desculpa, fala de novo. Eu estou contando só Campeonato Brasileiro. Vai jogar, perdeu pro Grêmio, né? Foi o primeiro jogo desse mês de agosto, fora de casa 2-0. Ele vai receber no próximo domingo, no Maracanã, o Cruzeiro. Depois ele vai sair para jogar contra o Atlético em Curitiba. Depois ele recebe o Vitória, uma vez mais no Maracanã. Sai para enfrentar o América Mineiro. Quer dizer, desses jogos aí, o único jogo mais intrincado é o jogo do Cruzeiro. Mas o problema... Mas acho que o problema não Mas são aí esses tem a jogos. interligação O problema com a é o que tá no Copa meio. do Tá no Brasil meio. com a Libertadores. Olha, por exemplo, nessa quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, o Flamengo vai jogar contra o Cruzeiro de novo. Pela primeira vez. Depois, domingo, ele joga de novo. Depois, entre o Cruzeiro e o Atlético Paranaense, não tem jogo. Mas entre o Atlético Paranaense e o América Mineiro, tem o próprio Vitória no meio de semana. E depois, para encerrar o mês, tem a Libertadores de novo contra o Cruzeiro. Ou seja, o Flamengo tem jogos não tão difíceis assim, mas ele tem um calendário apertado e um jogo complicado, que é contra o Cruzeiro, domingo próximo, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Que é um jogo que a torcida do Flamengo tem que estar 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Menos que isso não dá para aceitar. A menos que vendam menos ingressos do que 70 mil. Mas tem que esgotar sold out. Sold out. Esgotar todos os ingressos. Todos os ingressos. Para ajudar o time a bater o Cruzeiro, porque na sequência, os jogos do Campeonato Brasileiro não são difíceis. Porque a tendência é o São Paulo fazer 4 vitórias em 4 jogos. Que o Flamengo faça também. Para que essa diferença continue em 1 ponto. Para ser disputada no Exato, confronto pode ser. direto. Ser disputado no mês de setembro. Vamos dar uma olhada aí, vamos ouvir aí o que... Nós vamos ouvir agora os treinadores. O Aguirre é sempre lúcido, né? Até quando o São Paulo perde também, o Aguirre não tem blá 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 não, ele fala a real. Vamos ouvir o Aguirre e o Jorginho. O que o Jorginho falou da derrota do Vasco? Vamos ver. Bueno, me siento feliz, obviamente, y fue muy importante el apoyo de la torcida, en Morumbi prácticamente lotado. Eso transmite mucho, da fuerzas y seguramente ayudaron mucho para la victoria. Es un trabajo de todo São Paulo que está voltando a tener protagonismo, cosa que tienen que tener siempre por la grandeza, por la historia, y bueno, así que estamos en un buen momento y tenemos que cuidar este momento. Y lo importante no es, hoy estamos en agosto y yo quiero la lideranza en noviembre, que es difícil porque tienen muchos juegos difíciles. Entonces la única cosa, yo siempre falo o mismo, pero gusto de repetir porque es la misma cosa que falo para los jugadores.
ninguém fala de título, ninguém fala de favorito, ninguém fala de nenhuma coisa dessa. A única coisa que falamos é vamos a trabalhar para ganhar o próximo jogo. E aí vamos vendo o que acontece. Não temos que ter essa pressão nas nossas costas, que agora São Paulo tem que ser favorito. Ninguém acreditava que São Paulo 2 meses atrás poderia estar nesta posição e agora também não tem que mudar tudo e agora ser um peso para todos nós. Por 2 dias nem pensar em futebol. Essa é a primeira coisa. E depois, quarta-feira, quando nós voltemos renovados e tengamos que começar a trabalhar, teremos uma motivação espectacular, porque para estar en el primer lugar tuvimos que sacrificarnos mucho, tuvimos que trabajar, los jugadores tuvieron que comprometerse mentalmente, físicamente y dedicarse mucho. Diego es un cara espectacular que ayuda mucho, tiene una lideranza increíble y es uno de los grandes jugadores que fez que São Paulo hoje esteja no primeiro lugar. Nós tivemos, inclusive, a grande oportunidade de vencer o jogo e não fomos eficientes o suficiente ofensivamente, mas também na parte defensiva. A gente não poderia de forma nenhuma dar um contra-ataque para o São Paulo. Empatando aqui, jogando contra o futuro líder, a gente tinha que saber jogar esse jogo. Nós conversamos sobre isso antes do jogo. Sabíamos que eles fariam uma pressão, jogariam com bolas aéreas para a casquinha do Diego e velocidade dos homens de lado. Conseguimos neutralizar, fizemos um primeiro tempo bom, um segundo tempo excelente. Eu achei que dentro das circunstâncias a gente inclusive poderia realmente ter saído com a vitória. De uma derrota amarga a gente tem que tirar algumas lições e vendo o que a minha equipe jogou, com uma postura, com uma atitude completamente diferente do jogo contra o Corinthians, nós já vimos, e isso eu falei para eles no vestiário, que não tem nenhum bicho-papão no Campeonato Brasileiro. Tem bons times, tem times realmente que tem um elenco mais qualificado, mas a gente poderia ter ganho do São Paulo, que é o líder hoje aqui dentro. Pascoal, não tem bicho-papão no Brasileirão? O Jorginho falou que não tem, não. Eu acho que é o seguinte, tem bicho-papão no campeonato. Na minha visão, tem. Tem time melhor do que o outro no campeonato. Não, mas bicho-papão é outra coisa. Bicho-papão, eu acho que tem também, concordo. Bicho-papão é aquele time que você fala, caraca, meu, esse O ano passado o Corinthians era o bicho-papão, pela campanha que ele fez. Pela campanha que ele fez, era o grande bicho-papão. Mas pegar o Grêmio em Porto Alegre não é um bicho-papão? Pegar o Flamengo no Maracanã não é um bicho-papão? Ele não tá pontuando jogos. Ele tá falando de time, trabalho, competição. Tem algum bicho-papão no campeonato? Não tem. Hoje o bicho-papão é o São Paulo. São Paulo está na liderança, 2 pontos em relação ao Flamengo, mas amanhã pode o Flamengo recuperar, ou o Atlético, ou o Grêmio, ou o Palmeiras, ou o Internacional. Esses times podem assumir a liderança, porque não tem um bicho-papão. Porque se tivesse... Isso que eu falo, que esse campeonato por exemplo, mais parecido... O campeonato alemão tem um bicho-papão, que é o Bayern. O campeonato italiano tem um bicho-papão, que é a Juve. Aqui não tem. Eu concordo com o Jorginho. Por isso que eu acho que tem bicho-papão aqui esse campeonato, por isso que eu comparei com 2016. São Paulo, Flamengo são o campeonato do ano passado foi um ponto fora da curva. O que o Corinthians fez, raramente nós vimos aqui no Brasil um time abrir da forma que abriu a pontuação no primeiro turno. Esse campeonato está mais similar ao que foi em 2016, com uma disputa praticamente de 4 times no primeiro turno, depois se desenhou um pouco de Palmeiras e Flamengo, aí o Palmeiras abriu no final e conquistou o título. Quando o Sormani colocou em relação ao mês de agosto do São Paulo, é muito parecido com o que foi o mês de agosto do campeão naquele 2016, que foi o Palmeiras. Foram 5 jogos. O Palmeiras venceu 3 e empatou 2. Só que até esse início de agosto, naquela competição, o Palmeiras já tinha 5 derrotas na competição. Quantas tem o São Paulo? São Paulo tem... São Paulo tem uma. São Paulo tem 2 derrotas. 2 derrotas, ou seja, o cenário para o São Paulo é mais favorável e até do que foi aquele Palmeiras e do que a gente tem até plantado de dificuldade. São Paulo tem uma vantagem agora e tem 3 jogos fundamentais em agosto, que para mim é o mês da afirmação. O Palmeiras, depois dessa boa sequência que teve
no mês de agosto de 2016 de 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, ele só foi voltar a perder em outubro pelo Campeonato Brasileiro. Você acha que a gente entra em setembro? Vocês acham que a gente entra em setembro já com o campeonato morto? Não morto, mas com bom Não, não. o bicho papão não vai entrar de jeito nenhum. Não entra morto, mas assim, é um mês que eu digo, morto que eu digo é o seguinte, são só 2 times brigando pelo título e os outros não. Eu acho como a virada do ano passado. Eu acho que nós vamos ter acho que não é isso. São Paulo, Flamengo. Entra pra mim encaminhado. O Internacional... Não. O Grêmio poderia entrar se ele estivesse levando o campeonato mais a sério. Mas, por conta disso, eu não sei até onde esse Grêmio aguenta. O time é muito bom, né? Muito bem treinado. Como é que os caras abrem mão agora? E aí depois é eliminado do campeonato lá na frente? Quando vai buscar, não dá mais. Mas peraí, Mas ano passado o Renato fez isso e deu certo, né? Mas peraí, não estão abrindo mão. Da Libertadores. Você pega pontualmente um jogo ou outro que você poupa Mas ele não jogadores. queria ganhar brasileiro. Então, mas tô falando em relação Mas peraí, só... que time que tá abrindo mão? Nenhum time abriu mão. Eu acho que o Grêmio... Não abriu. Palmeiras abriu mão. O Grêmio jogou contra o Chapecoense. Perdão, mano. Jogou contra a Chapecoense, acho que com 3 titulares. Jogou com o time todinho reserva contra o Flamengo. O Grêmio, ô Sormani, mas pera lá. Contra a Chapecoense, o Grêmio ele adotou uma postura que ele estava focado no jogo contra o Flamengo, no qual ele foi amassado pelo Flamengo, foram opostos aí. Porque a torcida do Flamengo, olha, mano, não sei o quê, porque agora eu sou xingado dos dois lados. Quando eu falei que o Flamengo amassou o Grêmio, a torcida do Grêmio me xingou. Agora o Flamengo amassou com o time B o Flamengo nesse final de semana. O Grêmio amassou o Flamengo com o time B. Sim, o Grêmio amassou o Flamengo nesse final de semana. E no jogo da Copa do Brasil, houve o inverso. O Flamengo jogou com o time completo? Menos 4. Não, peraí. O Grêmio jogou com o time inteiro reserva. Então, o Flamengo, ele tirou 4 jogadores ali pontuais. Ele não optou por tirar, não. Ele foi obrigado a tirar. O Renato Gaúcho colocou um time reserva por opção. Não, mas só para concluir com relação ao Grêmio, senhor Mano, eu não acho que o Grêmio tenha aberto mão do Campeonato Brasileiro. Ele usou 2 estratégias ali pontuais contra adversários que ele ia pegar em jogos eliminatórios. Inclusive, nesse próximo jogo agora, o Grêmio pega o Estudiantes da Libertadores. Então é por isso que ele recua e tira o time titular de campo para dar uma ênfase. Tudo bem, às vezes dá errado. O Flamengo lá moeu o Grêmio no segundo tempo. Senhor Mani, isso causa, mas esse é o problema. Esse é o problema de você não ter um elenco tão vasto. Aqui que Messi, Cristiano Ronaldo, as 2 grandes estrelas do futebol mundial, não ficam de fora de jogo nenhum. Mas, senhor Mani, não dá pra gente comparar o calendário do futebol europeu com o calendário do futebol brasileiro. Dificilmente você tem a sequência de jogos mas eu tô falando o Messi, senhor Mani, o Messi. Mano, o que eu quis dizer é o time inteiro. Mas, senhor Mani, aí que tá, quando você tem uma série de jogos, tá certo? Difíceis, que você precisa viajar, que o elenco tá desgastado, etc e tal, o Renato, ele tira, eu sei que isso causa um impacto até negativo, porque o pessoal fala, pô, mas, inclusive, o time do Grêmio ano passado, o Grêmio só não foi melhor no campeonato porque a campanha do time reserva do Grêmio no Campeonato Brasileiro foi patética. Mas o Renato Gaúcho, ele tá sendo inteligente. Ele sabe que tá faltando jogadores para ele, com o mesmo potencial dos titulares, então ele tira o time da rodada do Campeonato Brasileiro para dar uma margem maior de descanso, porque ele tá focado nas 2 competições que são Copas. Então ele tá abrindo mão do Brasileiro. Não, peraí, isso é pontual. Peraí, não, abrir mão do Campeonato Brasileiro, senhor Mano, é pegar e falar, não quero mais disputar o Campeonato Brasileiro. Meu time B, ele poderia fazer. Ele poderia fazer. Ele fala, vou focar no time titular só nas Copas. Quando ele não tiver com problema de jogos intercalados aí entre as partidas do Brasileiro, ele vai jogar. Não, mas ele pode descansar o elenco. Ele fala, quero meu time voando para as Copas. Mano, eu acho, volto a dizer, se é um jogo ou outro, tudo bem. Então, é um jogador ou outro. Agora, então ele tem uma outra prioridade. Assim, o brasileiro para ele é uma terceira força. Não talvez assim, abrir mão, mas assim, entre o brasileiro e a Copa do Brasil, eu vou jogar a Copa do Brasil e a Libertadores com um pouco mais de ênfase, porque são tiros curtos. Mas e não é abrir mão, entendo que meu time é mais competitivo nesse torneio Copa, se você perde um jogo, às vezes aí é o último jogo daquele mata-mata, você tá fora, irmão. Sim, mano, só que tem uma situação. O Grêmio, ele tem, primeiro, uma segurança de que ele vai terminar entre os 6. E isso todo mundo sabe que vai, eu acredito nisso. Segundo, o Grêmio tem um estilo de elenco e de time muito mais preparado para um jogo de mata-mata, mais intenso do que você administrar uma competição com 38 rodadas. Então o Renato traça o planejamento dele. O meu elenco é feito para jogar competições de mata-mata. E aí, na possibilidade que der, eu administro no Campeonato Brasileiro. Diferente do São Paulo, que enxerga um time dele mais cadenciado, menos intenso para jogar esse tipo de competição. O Thiago falou um negócio que é verdade. Na hora eu ia até te corrigir, te juro, passou. Não são 2 pontos de diferença, não. O São Paulo tem 1 ponto a mais que o Flamengo. Eu falei 1. Você falou 2. Se eu falei 2, eu falei enganado. É 1 ponto só. É 1 ponto só. A grande vantagem do São Paulo, pra mim, é essa, velho. O São Paulo vai
vai se dedicar, meu. A dedicação Que integral nem o ao Campeonato Corinthians Brasileiro. ano passado no Também acho, Brasileirão. Quando todo também mundo acho. tava se matando, os caras estavam E jogando se no o- Brasileirão. se o Atlético- E eu acho um risco, cada um tem a opção que for, mas eu acho complicado se abrir mão de Brasileirão. Eu também acho. O Brasileirão também é o campeonato Como- ó, Eu vou mais falar uma difícil que coisa que tem. vai gerar polêmica. Eu acho que o Flamengo também abriu mão do Campeonato Brasileiro. Pra minha visão, o Flamengo tá abrindo mão do Campeonato Não, o Brasileiro. Flamengo não. Eu acho. O Flamengo é a foi minha pro visão. titular pra Eu pegar o Grêmio respeito. sábado. Pra mim, o Flamengo Não, tá abrindo mão do não, Campeonato não, Brasileiro. não, Tá abrindo mão. Pra mim, na minha visão. Flamengo na foi minha visão, incompetente, as é diferente de abrir mão. As Copas Diferente. para o Flamengo, parece, na minha visão, são mais importantes do que o Não Campeonato acho. Brasileiro. Não É acho. só Não a acho. minha visão. Não, Como não. eu acho que pro Palmeiras porque pra mim tá muito claro que o Palmeiras quer ganhar a Libertadores da América, como pra mim tá muito claro que o Grêmio quer ganhar a Libertadores da América e o Flamengo visa uma Copa, ou a Copa Quer Libertadores. dizer, enquanto ou o a Copa Flamengo do era Brasil. líder, o senhor não tinha esse discurso. É só o Flamengo eu perder estou- a primeira e perder a liderança eu- do campeonato, o senhor fala que o Flamengo agora está te jantou, priorizando. hein? Não, só Agora quero ele dizer te assim, destruiu. Agora Não, eu não respondo- entendo, porque até eu semana respondo- passada, olha esse time eu do respondo Flamengo, pra vai ele brigar com toda- pela tríplice com toda- coroa. Escuta. Briga pela tríplice. Agora o Flamengo perde a primeira, posso tá falar, certo? eu- Dentro de uma série de partidas que o Flamengo já não perdia há muito tempo. E aí alterna a liderança do Campeonato Brasil Brasileiro. inteiro Coisa que tá vai ansioso pra acontecer ver qual é a com mais frequência dentro do campeonato. Como diz um amigo meu, vou esperar você falar. Não, pra então, poder eu tô responder. surpreso, Que é porque o que senhor você- não é dessas. Que é o que você fala. O senhor eu quero não é dizer o dessas. seguinte, Vamos a lá. semana passada eu não estava aqui, eu estava descansando. Não, então o senhor já tinha voltado. Não Sexta-feira emitiu, o senhor estava o senhor não aqui. emitiu, o senhor não ouviu a minha avaliação a respeito disso. Peraí, sexta-feira o senhor não estava aqui? Estava aqui, mas eu não falei isso. Ah, tá. Tem Então, árbitro então de você vídeo. esteve Pega aqui. lá no árbitro de vídeo, você vai ver que eu não falei isso. Outra coisa, é só a minha impressão, mano. Eu posso estar errado. É só uma impressão. É só uma impressão. Não é o, Flamengo, impressão. o Flamengo jogou com uma preguiça essa partida que você está vendo contra o Grêmio, Mas faz parte, que foi de Pascoal. irritar. Mas já não é assim. assim. Qual é a de novidade? irritar. Qual a novidade? É de Peraí, o Flamengo não tem Olha jogado aqui, com não, preguiça, Flamengo não. não. O Diago, Flamengo nesses Sormani, últimos- o Diago, ele fala aqui, bem já... Legal, né? E o meu Vasco, hein? Tem que tomar uma atitude urgente. A atitude tem nome, centroavante. Se não tiver um centroavante, O Rios. não vê nada. Você não confia no Rios? Não, tá louco. Não, aí não, né? Se não tiver um centroavante, filho, não vai resolver. Mas eles contrataram o centroavante, é o Max Lopes. Nossa. Ué, foi contratado. É o centroavante do Vasco. Se anima. Não, óbvio Eu acho não. que pode dar certo. Não, não. Quando você ficou. Quando o cara mia pra responder. Quando o cara mia pra responder. O cara miou. Miou. Quer ver? Ô, Sormani, o Max Lopes vai dar certo? Sabe o que acontece? Não é, entendeu? Não é, o Você viu o centroavante tamanho, dos você viu o sonhos. tamanho, você viu o tamanho do porta-mala que ele chegou lá? Jogador feriadão, porta-mala Não, é cheio. um absurdo. Até agora ninguém fala da estreia mas- dele. Mas não, nada. que vai